Queridos irmãos, saudamos a todos no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Abraçamos também aqueles que estão acompanhando conosco. Deus abençoe você também. Queridos, no calendário da Igreja Presbiteriana do Brasil, hoje, quarto domingo de julho, é o dia do adolescente pernambucano não, presbiteriano. Pernambucano também, né? Do adolescente presbiteriano. Nós queremos abraçar todos esses queridos adolescentes e desejar a bênção de Deus sobre cada um. Eu separei aqui 3 versículos para vocês, adolescentes, que serve para todos nós. Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 24, falando sobre Moisés. Pela fé, Moisés, sendo um homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Que os nossos adolescentes sigam os passos de um homem de Deus como Moisés, olhando para o Senhor Jesus, pagando o preço da sua fé, da sua fidelidade, não se contaminando com esse mundo perverso que jaz no maligno, esse mundo caído, mas olhando para Cristo e vivendo pela fé no nosso Senhor Jesus. Deus abençoe a vocês. Queridos, prosseguindo a exposição no Evangelho de Marcos, nós vamos hoje ler no capítulo 10, a partir do verso 17. Leremos até o verso de número 31. É uma história bem conhecida. Percebam que os evangelhos sinópticos trazem essa mesma história. Como nós estamos no Evangelho de Marcos, vamos focar a exposição no texto de Marcos, mas fazendo também referência aos outros evangelistas, Mateus e Lucas. Verso 17, ouçam com muita atenção a leitura da Santa Palavra de Deus. Os irmãos lembram-se, Jesus deixou a Galileia, deixou o norte, está indo para o sul, para a Judéia. São os últimos momentos da sua vida na terra. Ele passa por uma região chamada Pérea. Marcos não usa essa palavra, mas você olha nos outros evangelistas, tem essa ideia. Antes de chegar em Jerusalém, passou pela Pérea. E depois de ter dado aquele ensinamento tão precioso a respeito da bênção das crianças, ele seguiu viagem, e o texto diz: pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus.
Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Até o verso 31, vamos orar ao Senhor. Estamos diante da Tua santa palavra, Senhor, e dependemos plenamente da ação do Teu Espírito Santo. A Tua palavra é viva e eficaz, e o Teu Espírito é o Espírito da verdade. Então, que o Espírito do Senhor nos guie para toda a verdade. Que o Senhor desvende os nossos olhos, dá-nos a graça de enxergarmos para além da letra, Senhor, e ouvirmos a Tua doce e poderosa voz. Que seja uma manhã de conversão, uma manhã de consagração e, acima de tudo, uma manhã para a glória do Teu nome, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, nesta manhã nós queremos falar, com base nesse texto, a respeito da tragédia da autossuficiência. Dizendo, como disse Jesus, que a salvação é impossível ao ser humano, é impossível. E eu queria começar com um texto que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, apenas o início desse versículo 5, quando Paulo diz aos Coríntios: examine-se para ver se realmente estão na fé. Examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos. Uma coisa é ser evangélico, uma coisa é ser protestante, uma coisa é ser reformado, uma coisa é ser presbiteriano, batista, assembleiano, ser membro de uma igreja. Uma coisa é ser religioso, outra coisa bem diferente é ser um cristão, ser um filho de Deus, ser um seguidor de Cristo. Queridos, nos anos 1970, foi escrito um livro, um pequeno livro. Eu creio que alguns da minha idade já leram esse livro, porque ele foi muito difundido à época. Um autor chamado Walter Chantry. Ele escreveu um livro que foi traduzido para o português: O Evangelho de Hoje, autêntico ou sintético? E ele faz um destaque desse texto de Marcos 10, e eu quero voltar ao livro na parte final da pregação, nas aplicações. Mas esse autor, Chantry, ele denunciou uma das grandes distorções do evangelicalismo moderno. E eu vou apenas elencar aqui os pontos dele. Quais foram as grandes distorções do evangelicalismo moderno que ele destacou? Primeiro, a substituição do evangelho bíblico por uma versão sintética. Segundo, uma versão do evangelho superficial. Terceiro, uma versão do evangelho centrada no homem. E, por fim, uma versão do evangelho que não confronta o pecado e nem exalta a soberania de Cristo. Então, na verdade, é um evangelho adocicado, um evangelho que diz assim: venha como você está e permaneça do jeito que está. É um evangelho que, quando muito, faz uma caiação, mas não promove uma mudança,
não dá um novo coração. Coloca até um vocabulário religioso nos lábios da pessoa, mas não um novo coração. Esse evangelho sintético, esse evangelho superficial, esse evangelho adulterado, não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, temos aqui um fato que aconteceu durante o ministério de Jesus. Lendo Mateus, Marcos e Lucas, nós podemos concluir o perfil desse circunstante. Primeiro, ele era jovem, ele tinha uma posição de destaque na sociedade e ele era rico. Você pode ler Mateus, Marcos e Lucas e você perceberá o perfil desse homem, que era jovem ainda, tinha uma posição destacada na sociedade e era rico. Percebam que o texto diz que ele correu ao encontro de Jesus, mas ele se ajoelhou diante de Jesus e ele fez uma pergunta que nos parece ser uma pergunta bastante sincera: que farei para herdar a vida eterna? Percebam, ele demonstra aqui um certo zelo, ele demonstra ser educado na abordagem que ele faz a Jesus, um homem moralmente correto, porém ele estava enganado quanto ao caminho para a salvação. Percebam que antes da conversão, Paulo de Tarso foi um homem assim também. Judeu de judeu, da tribo de Benjamim, fariseu, zeloso. Mais tarde, depois de convertido, ele concluiu: eu tinha zelo por Deus, porém sem entendimento. Era um homem moralmente irrepreensível, mas estava perdido, até que ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Queridos, lemos aqui no texto, e eu queria que você mantivesse a Bíblia aberta para a gente analisar esse texto, na dependência da iluminação do Espírito Santo. Vejam que Jesus não apenas respondeu à pergunta daquele jovem, mas ele também revelou o estado do seu coração. Porque o Senhor Jesus é Deus, e Ele conhece, Ele é onisciente, Ele conhece, Ele sabe de toda a nossa vida. Então, queria falar nesta manhã sobre a tragédia da autossuficiência. Em primeiro lugar, com base nos versículos 17 a 20, vejam aqui o perigo do engano, dessa autoconfiança religiosa. Eu sou um religioso, pronto, estou salvo. Isso é suficiente. Não é o que a Bíblia diz. Vamos ler de novo, versos 17 a 20. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Percebam, queridos, mais uma vez, o jovem demonstrou zelo religioso, zelo moral. Mas qual era o problema dele? Ele confiava em suas obras. Ele era autossuficiente. Ele pensava que a vida eterna é algo que pode ser conquistado por suas ações. E sua pergunta, que parece muito honesta, muito verdadeira, muito impactante, relevante, não é? Vejam que sua pergunta revelou aqui sua ignorância espiritual. Por quê? Porque ele não entendia ainda a gravidade do pecado e a grandiosidade da santidade de Deus. Eu sei que pessoas que estão aqui convertidas tiveram uma experiência diferente. Para a experiência de alguns, a conversão foi um processo. Para outros, a conversão foi algo mais impactante, quando o Espírito de Deus revelou seu coração, mostrou a malignidade do pecado
mostrou o quanto você é indigno diante de Deus e revelou também a santidade de Deus, você não teve outra atitude a não ser dizer: socorro, Senhor, tem misericórdia de mim. É a experiência do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 7, que fala de sua experiência antes da conversão, como um homem religioso, um homem zeloso, mas quando ele foi confrontado com a lei de Deus, qual foi a atitude dele? Miserável homem que eu sou. Miserável homem que eu sou. Um autor do passado disse: esse é o grito mais espiritual que uma pessoa pode dar. Miserável homem que eu sou. Quando alguém não percebe em si nenhum resquício de justiça própria, nenhum merecimento diante da santidade de Deus, a não ser do juízo de Deus. E nesse capítulo 7, Paulo também diz: graças a Deus por Jesus Cristo. Miserável homem que sou, mas graças a Deus por Jesus Cristo. E aqui vale uma observação que ele aborda Jesus dizendo: bom mestre. Primeiro, ele reconhece Jesus como um mestre qualificado, mas ele não reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Jesus era apenas um mestre, na visão dele, tanto que a resposta de Jesus não é uma negação da sua divindade, muito pelo contrário. Se o moço se dirige a ele dizendo: bom mestre, Jesus está dizendo: bom só há um, que é Deus. Se o moço tivesse reconhecido a divindade em Jesus, a postura dele teria sido outra, de reverência diante daquele que é Deus. Então aqui, Jesus não está negando a sua divindade. O que ele está dizendo é: só há um que é bom, plenamente bom, objetivamente bom, que é Deus. E de fato ele é Deus, mas o moço não o via como Deus. E percebam que, ao alegar que observava e guardava os mandamentos desde a sua juventude, esse moço revelou a sua cegueira espiritual. Por isso, comecei com aquela palavra, segundo aos Coríntios 13:5, examine-se a si mesmo. Prove a sua vida. Não estou perguntando sua herança espiritual, seu tataravô, sua bisavó, sua avó, sua mãe, seu pai, seus tios. Não estou perguntando se existe uma tradição cristã na sua família. A grande questão é você. Em quem você confia? Você percebe em você algum merecimento? Você é daquele tipo que diz: Deus tem que amar uma pessoa como eu. É assim que você se enxerga. Era assim que aquele moço se enxergava. Queridos, queria dizer ainda nesse primeiro ponto que religião sem arrependimento não salva. Pode ser religioso, religião sem arrependimento não salva. A autoconfiança espiritual é um obstáculo à graça salvadora de Deus. O pastor John MacArthur, comentando esse texto, disse assim: este homem estava diante da vida eterna encarnada, mas preferiu confiar em si mesmo. Estava diante do Salvador, do Redentor, daquele que veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Esse homem estava diante da vida eterna encarnada, mas preferiu confiar em si mesmo. E o pastor MacArthur continua: muitos hoje se consideram bons o suficiente para o céu, ignorando sua real condição diante de Deus. E eu concluo com o pastor MacArthur, diz assim: os pecadores não estão prontos para ouvir as boas novas do Evangelho, até que aceitem a má notícia de que a lei condena os pecadores como culpados. Para quem é o Evangelho? É para aqueles que, ouvindo a lei, se percebem condenados e correm para a cruz, correm para os braços de Jesus, que veio para buscar e salvar o que se havia perdido.
Nosso tema é esse, a tragédia da autossuficiência. Em segundo lugar, Jesus confrontou aquele moço com a verdade. Vejam versos 21 e 22. Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você, vá, venda tudo o que você tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Não era isso que ele estava procurando, a vida eterna, não é? Depois vem e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Queridos, é óbvio, é claro, Jesus não está ensinando aqui salvação pelas obras, né? Jesus não está ensinando aqui, faça um voto de pobreza, não é isso que ele está ensinando. Na verdade, Jesus está confrontando o moço e está revelando o seu coração. Jesus está mostrando que ele tem um ídolo no coração. O ídolo do seu coração é Mamon. É uma entidade. Esse é o Deus do seu coração, a sua riqueza. Jesus aqui, volto a dizer, não está ensinando salvação pelas obras, mas Jesus está expondo aqui a idolatria do coração do jovem. A confrontação foi tão impactante, e vejam que o texto diz: tendo-o amado, Jesus o amou. Esse é o nosso Redentor, o nosso Salvador. O texto diz que o jovem se entristeceu. Por que ele se entristeceu e por que retirou-se? Porque ele amava mais as riquezas do que a Deus. E nós já lemos aqui no Evangelho, Mateus 6:24, Jesus dizendo, pastor Léo está pregando o Sermão do Monte, ninguém pode servir a dois senhores. Não dá. O Senhor requer exclusividade. Não dá para amar a Deus e amar a outro ídolo ou a outros ídolos. Então percebam aqui que Jesus colocou o dedo na ferida. O jovem queria ele queria a vida eterna, mas não queria abrir mão do seu verdadeiro Deus. Vejam, a verdadeira conversão requer arrependimento e rendição total a Deus. Aliás, vamos estudar hoje a respeito do novo nascimento na escola dominical, algumas das classes, com base em João capítulo 3. A verdadeira fé exige arrependimento e rendição completa a Cristo. Esse é o nosso tema, a tragédia da autossuficiência. Terceiro lugar, é impossível ao homem a salvação. Versos 23 a 27, palavras do Senhor Jesus, que deixou os discípulos meio que assustados, não é? Verso 23, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil aos que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então, eles ficaram muito admirados, dizendo: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus respondeu para eles: para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Aqui nós temos uma figura de linguagem, não é, que fala de um exagero. Não é? Estava lendo sobre esse ditado. Na verdade, havia um ditado persa que eles usavam não camelo, mas um elefante, dizendo: é impossível um elefante passar pelo fundo de uma agulha. Né? E os judeus adotaram o camelo, obviamente, pela importância do animal naquele contexto. Não é? Eu sei que alguns comentaristas e alguns estudiosos querem dar um jeitinho na palavra de Jesus, diz: não, a agulha era uma porta pequena, não é, que o camelo teria dificuldade, não é, por causa daquelas corcovas e tal, tal. Queridos irmãos, não vou pensar aqui na nossa agulha de hoje, né, porque nem existia naquele tempo, não é, mas o que Jesus está dizendo é algo impossível. É isso que ele quer dizer.
Então você pode pensar hoje nessa realidade. Pega aquela agulha de costura lá e tente passar um camelo pelo buraquinho da agulha. É impossível, não é? O que Jesus está querendo mostrar é exatamente, é impossível ao ser humano salvar-se a si mesmo. Ninguém é salvo por boas obras, ninguém é salvo por ser bonzinho, por ser gentil, ninguém é salvo por ser generoso, por repartir com os necessitados, ninguém é salvo via reencarnações, né? Porque ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo, não há respaldo bíblico para reencarnações. Então o que Jesus está ensinando aqui é que ninguém pode ser salvo por si mesmo. O verso 27 mostra isso. A salvação é totalmente impossível ao ser humano. É possível somente a Deus. Somente Deus pode salvar. E salvação é graça. Salvação é graça. Salvação não é pelos nossos merecimentos, mas é pelos merecimentos de Cristo. É graça. Por isso, Paulo, maravilhado com essa verdade, não encontrando uma palavra para expressar a sua gratidão, ele disse, graças a Deus, pelo seu dom inefável, pelo seu dom indizível, não há como mensurar a graça de Deus, a bondade de Deus. E aqui, queridos, no caso desse jovem, a riqueza tornou-se um obstáculo à sua rendição, mas o obstáculo pode ser qualquer outro ídolo, status, orgulho, prazeres, pessoas podem tornar-se ídolos na vida de alguém, né? Bens, profissão. A própria pessoa pode se amar de tal maneira, não é? Narcisista, não é? Que se torna um ídolo. Aqui está o ponto principal. O ser humano, em qualquer lugar, em qualquer contexto, não pode fazer nada por si mesmo para salvar-se. Toda autoconfiança deve ser destruída para que a verdadeira fé floresça. A fé que é dom de Deus e é salvação na graça de Deus. E aqui eu queria ler dois textos em Timóteo, 1 Timóteo 6, Mateus 6, 21 e 1 de João 2, 15 a 17. Escutem bem o que diz 1 Timóteo 6, 10. O amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Nós estamos vivendo hoje essa realidade triste, essa febre das betes, que tenta você a ficar rico, ganhar muito dinheiro de uma maneira fácil. E todo dia aparece bet de todo jeito. E essas betes estão destruindo famílias. Gente que estava recebendo Bolsa Família, consumindo o dinheiro todo nas betes. Consumindo patrimônio, porque o jogo é viciante. E a pessoa ganha e quer ganhar mais, e quando ela perde, ela quer recuperar. Isso é uma praga. Eu espero que todos vocês que estão me ouvindo aqui estejam libertos dessa praga, desse mal, que é um engano destruidor. Estão aí os chamados influencers, cheios de dinheiro, porque eles ganham muito dinheiro, vivendo em suas mansões, seus carrões, suas viagens, seus dinheiros, vivendo luxo à custa da miséria de tantas pessoas. Dinheiro maldito, dinheiro amaldiçoado, não vale de nada esse dinheiro. 1 Timóteo 6, 17 a 19, exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida.
Palavras do Senhor Jesus. Vejam como Jesus apontou para aquele moço, onde é que estava o seu ídolo. Ele não quis abrir mão do seu ídolo. Jesus disse em Mateus 6,21, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E por fim, 1 de João 2,15-17. Não amem o mundo. E mundo aqui é esse sistema caído em rebelião contra Deus. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Em quarto e último lugar, antes da conclusão e da aplicação, vejam versos 28-31, a tragédia da autossuficiência. E aqui Jesus, no aspecto positivo do texto, ele mostra a recompensa daquele que se entrega totalmente a ele. Então Jesus começou a dizer-lhes, verso 28, então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo, Senhor, e seguimos. Jesus respondeu, em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém, muitos serão os primeiros serão últimos. De forma bem objetiva, queridos, Jesus está assegurando aqui que aqueles que abandonam tudo por Ele jamais perderão. A vida eterna envolve um custo presente, mas também uma recompensa eterna. Ninguém pode ser convertido sem renunciar ao próprio eu, sem se curvar diante do eterno. Muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros aqui é um alerta contra o orgulho espiritual. Como disse alguém, a salvação é gratuita, mas custa tudo. Na verdade, custou a vida do nosso Redentor. E deve custar tudo a entrega. Cristo deve ser o supremo tesouro do coração. O pastor John Piper fala muito sobre esse tema, a suficiência que nós temos no Senhor. Não é Cristo e mais alguma coisa, não é Cristo e isso, não. Cristo é tudo. Quando nós estamos satisfeitos nele, então nós estamos plenamente satisfeitos. Nada pode ser mais precioso do que segui-lo. A igreja primitiva experimentou isso no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado. 3.000 pessoas foram convertidas, gente que era de vários lugares, várias localidades. Certamente, alguns desses não voltaram, ou se voltaram, foram expulsos, foram repudiados, e essas pessoas foram acolhidas pela igreja. Uma igreja, vejam, queridos, tinha 120 membros, e de repente 3.000 membros, 5.000. Dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Por isso, o texto de Atos 2 diz, aqueles que tinham condições repartiam com os mais necessitados. Isso foi feito espontaneamente, voluntariamente. Então, aqueles que tinham deixado tudo, receberam agora casas, irmãos e irmãs, foram acolhidos. É isso que Jesus está a nos ensinar aqui. Eu concluo, queridos, mostrando a tristeza da autossuficiência. Verso 22, eu volto a ele. Mas ele, o moço, contrariado com essa palavra do Senhor, retirou-se triste. Vejam, queridos, que esse texto ilustra muito bem a tragédia de um homem, de um jovem, que esteve tão perto do reino, esteve diante do Salvador, mas se afastou triste. Ele preferiu manter o seu status, preferiu conservar sua autossuficiência, suas riquezas, em vez de submeter-se ao senhorio de Cristo, razão pela qual ele afastou-se entristecido. Queridos, a salvação exige fé humilde, arrependimento sincero
e entrega total. Fé humilde, arrependimento sincero e entrega total. E agora, na aplicação, eu queria trazer aqui o que Chantry escreveu com base nesse texto que lemos de Marcos, capítulo 10. Não é? Ele desenvolve aqui pontos importantes para hoje, falando sobre o materialismo, a reação daquele jovem e a firmeza amorosa de Cristo. Vou apenas elencar aqui os pontos principais do livro de Chantry. Em primeiro lugar, ele diz assim: o materialismo é um ídolo e ele representa uma barreira à salvação. E ele diz lá, o moço era moralmente zeloso, era religioso, educado, mas estava condenado, estava perdido. O problema dele não era a ignorância religiosa, mas o problema dele era o coração preso aos bens materiais. Os bens materiais eram idolatrados por ele. E vejam que Cristo colocou o dedo na ferida. Chantry diz assim, o materialismo não é um vício inocente, mas uma forma de idolatria. E a idolatria condena. Ele diz assim, vejam, escrito lá nos anos 1970, então atual. Muitos frequentam igrejas, falam de Cristo e até oram, mas se recusam a renunciar a seus ídolos modernos, especialmente o amor ao dinheiro. Isso revela que o evangelho que seguiram não é o de Jesus, mas um evangelho sintético, que não exige arrependimento real. Segundo ponto que ele destaca, a reação do jovem, a tristeza diante do evangelho exigente. Retirou-se triste. O autor escreve assim, Cristo não ofereceu um plano fácil de salvação. Cristo não disse, repita essa oração. Já ouviram isso, né? Repita essa oração, pronto, você já está salvo. Né? Jesus desafiou o jovem a abandonar tudo e segui-lo, e por isso ele se entristeceu. O autor diz assim, se não há confronto com o pecado, não há arrependimento. Esse evangelho adocicado, bonzinho, que não mostra a realidade interior, o quanto somos indignos diante do Deus Santo, esse evangelho agrada as multidões. As pessoas estão aí, correndo atrás desses pregadores, que não apontam o pecado, que não falam sobre a necessidade de cruz, de arrependimento, de mudança na vida. Se o pecador nunca sente pesar por seus ídolos, ele pode ter se aproximado de Cristo, mas não entrou no reino. Quanta gente perto, porém fora. Por fim, e isso é muito importante também, ele diz assim, Jesus amou aquele jovem, mas não fez concessões. Quando Chantry estava denunciando o evangelicalismo moderno, ele diz que hoje, esse evangelicalismo, era nos dias dele e hoje também, faz concessões. Não, meu jovem, não é bem assim, vem cá, você entendeu mal, né? Eu acho que eu não estava bem humorado hoje quando falei. Não é assim, moço, vem cá. Não é? O texto diz assim, Jesus, olhando para ele, o amou e disse, falta-lhe uma coisa. O autor destaca com força que Jesus amou o jovem, mas Jesus não adaptou a mensagem do evangelho para se tornar mais agradável àquele jovem. A mensagem do evangelho é uma só, e o pecador precisa adaptar a vida à verdade do evangelho e não o contrário. Essas igrejas hoje chamadas de inclusivistas ou inclusivas, né? Inclusivistas, elas estão dizendo, venha, continue do jeito que você está. Você tem um amante, continue com a sua amante, trate-a bem, não é? Você tem um relacionamento homoafetivo, continue, venha, continue desse mesmo jeito.
Você é um adúltero? Olha, não exagere muito, mas venha. Né? Você é um ladrão, defraudador? Oh, mas Deus é amor, né? Deus ama todo mundo. Né? Venha. Queridos, esse não é o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo diz, vai e não peques mais. O Evangelho de Cristo dá um novo coração. Concluo aqui com Chantre, ele diz assim, o amor de Cristo não o levou a suavizar o Evangelho, pelo contrário, o amor exigiu fidelidade à verdade, o amor real jamais esconde a cruz. E aí eu concluo com ele e a mensagem. Chantre vê na conversa de Jesus com o jovem rico um retrato claro do verdadeiro evangelho e um contraste gritante com o que muitas igrejas modernas pregam. O jovem não precisava de um convite emocional. Vamos tocar aqui uma música bonita para chamar as pessoas, mexer com a emoção das pessoas. Não, o jovem não precisava de um convite emocional ou de uma decisão rápida. Insista com a pessoa que está aí do seu lado para levantar a mão, nada disso. Mas de arrependimento profundo e fé real em Cristo como Salvador. Salvação é impossível ao ser humano, mas é possível a Deus. E Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Escute bem, Jesus não veio buscar pessoas boazinhas, Jesus veio buscar miseráveis pecadores, gente digna da condenação do inferno. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, se hoje você ouviu a voz do Senhor, arrependa-se hoje. Creia no Senhor Jesus. Diga, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Dá-me graça, Senhor. Dá-me um novo coração, para que eu repudie o mundo com todas as suas inclinações, suas concupiscências. Venha a Cristo, do jeito que você está. Confesse seus pecados e volte diferente para a glória de Deus. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas são passadas, tudo se faz novo. O Evangelho de Cristo não faz uma caiação. O Evangelho de Cristo dá um novo coração. Isso é conversão. Bendito seja Deus pelo seu amor, pela sua graça. E eu repito, que tenho dito algumas vezes aqui, a porta da graça ainda está aberta. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia da salvação. Amém, queridos?